7h36 e agora o Jornal da Manhã Paraná recebe ao vivo, em primeira mão, o senador Sérgio Moro, que vai assumir a presidência do União Brasil aqui no estado. Senador, muito bom dia, seja bem-vindo. Tudo bem, Beatriz? Tudo bem, Rafaela? Bom Carlos? dia. Um grande prazer estar falando aqui na Jovem Pan News para todos os ouvintes do Paraná e do Brasil. Senador, e muito obrigada pela preferência aqui, né? A primeira vez falando, então, depois dessa possibilidade, né, de se tornar, então, o presidente do União Brasil aqui no estado do Paraná. Como foi a movimentação para isso? A gente sabe que teve ali uma discussão muito longa dentro do partido, foi levada para o Diretório Nacional. Não foi um caminho simples e tranquilo, mas de que forma que isso ficou resolvido? Até porque agora tem a federação, né? Não é a União Brasil sozinho. Olha, na verdade eu já sou presidente. Foi uma construção, tem que elogiar o trabalho que foi feito pelo presidente anterior, aí, o Felipe Francischini, que foi construindo o partido. Agora, o partido tem um projeto, né, para o ano que vem, de 2026, e isso envolve eu assumir a presidência do União Brasil. Além disso, nós tivemos recentemente um desembarque do União Brasil do governo federal, né? O partido sempre foi dividido, eu sempre fui oposição ao governo Lula, que é um partido desastroso, mas havia ali alguns integrantes que estavam dentro do governo e houve essa decisão de desembarcar, e além disso de apoiar, né, por exemplo, pautas como falávamos agora há pouco, da anistia a esses manifestantes do 8 de janeiro e mesmo todos esses envolvidos nessas confusões recentes aí para pacificar o país. Então o projeto do União Brasil para 2026 aqui no Paraná envolve eu assumir a presidência. Isso foi feito de maneira pacífica, né? Nós valorizamos o trabalho que foi feito ali no passado, mas vamos construir para o futuro. Queremos dar uma nova roupagem, vai ser o partido de direita e centro-direita do Paraná, com pautas fundadas muito, vamos fazer oposição ao PT, vamos trabalhar a honestidade, integridade no trato da coisa pública e uma preocupação muito séria com a questão envolvida aí, a infiltração cada vez maior do crime organizado nas nossas instituições e mesmo dentro do mercado econômico. Senador, o projeto que o senhor se refere, naturalmente, né, sua candidatura que se desenha aí ao governo do Paraná nas eleições de 26. Qual é a minha dúvida em relação, né, a esse processo interno do partido? O senhor fala que foi uma questão pacífica, elogiou o trabalho anteriormente, mas União Brasil, né, existe a leitura política que vem de um racha de um grupo que é a favor da sua candidatura e de um grupo que estaria mais conectado a Ratinho Júnior, né? Então, parece que até esse processo levou um tempo de organização e se fala muito na possibilidade de um racha interno, ou seja, aqueles deputados, nomes, né, que tinham a tese de sair numa majoritária com o Ratinho, saírem do partido, saírem do União Brasil. E houve também a nota de Ricardo Barros, né, do PP, logo após o anúncio da presidência, dizendo que o PP também tem que estar nessa conta e que nenhuma candidatura poderia ser lançada ao governo sem essa afinação, digamos, entre os parceiros União Brasil e Progressista. Como é que o senhor vê esse clima interno, né, com algumas divisões dentro do União Brasil e também tendo que buscar ali a parceria com o Progressistas nessa construção de projeto? Olha, divergências sempre são normais ali dentro da política, agora tem um tempo aí de construção. Quem não estará no nosso projeto? O PT. Eu tenho certeza, por exemplo, se eu lançar minha candidatura no próximo ano, isso é uma questão que a gente vai decidir ali ainda dentro do partido, é muito cedo para a gente resolver definitivamente essa questão. Quem vai estar contra nós vai ser o PT, o pessoal que a gente sempre combateu, do crime organizado, da violência, e aquele pessoal que não quer, né, a gente chama às vezes de sistema, o sistema que não quer que a gente tenha aí uma política, que a gente não tenha uma administração pública que seja proba, que seja eficiente e que seja honesto. Há espaço para todo mundo, né, para deputados, há espaços aí para apoiadores políticos, desde que não estejam nesse quadro que eu mencionei. Nós seremos a oposição ao PT no estado do Paraná e no país. É isso que nós vamos fazer. Agora, vamos conversar, sim, com todos os deputados, seja do União Brasil, seja do PP, para fazer aí uma construção. Todos são bem-vindos e vamos respeitar o plano de cada um deles. Eu tenho conversado com a presidente do Progressista, a deputada estadual Maria Vitória, que é um grande quadro ali do partido, e vamos fazer essas acomodações, né? Ninguém vai ser forçado, evidentemente, a nada, e vamos falar que 26 está ainda lá adiante, né? Nós temos que nos preocupar com as pautas do país atualmente. Fiquei muito feliz, por exemplo, com essa possibilidade da gente agora ter uma clareza absoluta dentro da União Progressista, que é a oposição direta, né, ao governo do PT, sem qualquer espécie de exceção. Acho que isso é muito importante para marcar
a posição do partido, inclusive também em favor dessa questão da anistia. Em relação ao governador Ratinho Júnior, nós nunca fizemos oposição, União Brasil, ou mesmo aqui o PP nunca fez oposição ao governador Ratinho Júnior. Aliás, vou lembrar que quando fui ministro da Justiça e Segurança Pública, nós tivemos vários projetos de segurança pública importantes aqui no Paraná, em parceria com o governador, então em seu primeiro mandato. Vou destacar aqui a base Nepom em Guaíra, que a gente investiu, mas que a gente colocou lá integrado a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Exército. Aquilo mudou, né, o controle da criminalidade naquela região. Nós criamos lá o Centro Integrado de Operações de Fronteiras em Foz do Iguaçu, também com uma parceria junto com o governo do estado. Então a gente tem que trabalhar em projetos para o bem da população, né, para cima dessas questões políticas. Nossa oposição é, sim, muito claramente, PT, crime organizado e aqueles que não acreditam na honestidade e integridade da política. Rapidamente, senadora, como a gente está falando da questão política, óbvio, os projetos estruturais, eles são muito importantes, os projetos de divisão, mas o campo político já se desenha naturalmente, né? Todos estão fazendo seus cálculos de olho em 26 de uma maneira ou de outra, né? Para entender também o que entendem ser com um projeto melhor para o desenvolvimento do Estado. E aí, o senhor está falando que não há nenhuma rusga com o governador, que tem parcerias, inclusive, em ações estratégicas. Hoje, como é que o senhor avalia, então, né, dado que tem uma parcela dos deputados que publicamente já disse, né, do União Brasil, que é simpático a formar uma majoritária com o Ratinho, como é que o senhor avalia o peso do Ratinho na eleição aqui do governo do Paraná em 26? Claro, a gente tem que respeitar o tempo do governador, o que a gente percebe que ele não quer falar de sucessão nesse momento, porque ele está focado ali dentro do governo, e está todo mundo também pensando nesse plano nacional, nessa situação nacional da gente conseguir vencer o governo Lula no próximo ano. Acho que isso também é essencial. Veja que em 22 eu fui eleito senador e no segundo, mesmo sem apoio do Bolsonaro, mas mesmo no segundo turno eu fui lá trabalhar para que o Lula fosse derrotado. Infelizmente acabou ganhando, né? O Lula está sendo um governo desastroso. Então está todo mundo focado nesses temas nacionais e tem que respeitar o tempo do governador. Não sei, vai ter sucessor, vai escolher um sucessor, como é que ele vai fazer? O que me parece é que ele quer jogar essa discussão para mais adiante. E tem que respeitar esse entendimento dele. E o senhor pretende agora, como presidente do União Brasil, conversar com ele sobre 2026? Quem sabe até pedir o apoio dele? Olha, nós sempre estaremos abertos ao diálogo, mas como eu disse aqui, Carlos, a gente tem que respeitar o tempo do governador. Se ele não quer definir um sucessor agora, como me parece que isso tem sido colocado, então vamos esperar o momento apropriado. Enquanto isso, a gente vai seguindo o nosso próprio caminho, né? Nós temos aí uma força política e o próprio União Progressista tem uma força política e vamos construir um projeto, né, para que se nós lancemos essa candidatura ao governo, que vamos bater martelo mais adiante, por hora a gente é só pré-candidato, que a gente apresente um projeto sólido ao Estado do Paraná, fundado naquilo que a gente acredita. A gente acredita o quê? Que o desenvolvimento econômico se faz a partir principalmente da iniciativa privada, da liberdade individual, que é uma pauta oposta a esse governo Lula que acredita o quê? Em aumento de tributo e aumento de gasto governamental de maneira ineficiente. E a gente está vendo aí como é que se diz, a deterioração institucional do nosso país. Não vamos deixar jamais isso acontecer com o nosso estado do Paraná. Vamos ter aqui a nossa fortaleza e vamos fazer exatamente o contrário que esse governo Lula faz lá em Brasília. Senador Sérgio Moro, agora também presidente estadual do União Brasil, ao vivo conosco aqui no Jornal da Manhã Paraná. Agora 7 horas e 45 minutos. Repita. 7h45. A gente faz uma pausa rápida na FM, mas continuaremos com a entrevista ao vivo no YouTube. Já já a gente retoma essa conversa também para você que está aqui no rádio. Jornal da Manhã, Paraná. Ao vivo, exclusivamente para vocês que estão aqui na internet. A gente tem esse momento, senador, que entra lá no intervalo no rádio, mas a gente permanece ao vivo com quem está pelo YouTube. E vamos atender aqui algumas pautas, né, que a nossa audiência está trazendo. O Juliano Ferreira da Silva questionou sobre o posicionamento do senhor a respeito da PEC dos precatórios, que foi aí criticada também, inclusive pela Ordem dos Advogados aqui do Estado do Paraná, de uma forma muito efetiva, como a PEC do calote, possibilitando então que a União retire do teto de gastos os valores
valores ali destinados ao pagamento dessas dívidas e que estados e municípios tenham mais tempo. A grande crítica é sobre a fila, pessoas que muitas vezes até morrem sem receber esses valores. Não, ele tem toda a razão em fazer essa reclamação, mas a PEC, o problema é que essa PEC tinha partes importantes positivas e tinha partes ali muito negativas. Eu votei junto com a oposição num destaque, por exemplo, a gente não aceitava, né, eu acho absolutamente errado dar mais margem fiscal para o governo federal desrespeitar o teto de gastos. Isso está fazendo o crescimento da dívida pública e o aumento dos juros, né, impactando aí a nossa economia e a dívida das pessoas, das famílias. Mas nós perdemos nesse destaque. E aí, muitas vezes, quando você tem um projeto legislativo que tem algumas partes boas e outras partes ruins, e você não conseguiu modificar aquele texto, você acaba tendo que fazer um voto ali favorável pensando nas partes mais positivas. E existe um problema fiscal, né, de vários municípios e uma demanda muito grande para que isso fosse atendido, para que eles conseguissem arrumar as contas públicas. Agora, o problema dos precatórios, nós temos que resolver isso, né? O próprio Paraná o governo do estado tem precatórios aí pendentes, atrasados. Isso é algo que tem que ser solucionado para que todo mundo seja aí um bom pagador, né? Como as pessoas têm que pagar as dívidas, o governo também tem que pagar as suas dívidas. Infelizmente, ali houve essa movimentação muito grande e tinha pontos importantes na PEC que acabavam justificando essas medidas. Mas quais eram esses pontos positivos da PEC? Olha, vários municípios, por exemplo, nos trouxeram situações fiscais que praticamente impactavam e inviabilizavam aí a continuidade do oferecimento de serviços para ali os seus munícipes. Vamos destacar, Carlos, que por conta desse governo federal, do governo Lula, desse gasto responsável, nós temos a maior taxa de juros, né, dos últimos, desde lá do Plano Real, 15% ao ano de taxa de juros básica. Isso impacta na dívida pública não só da União, mas dos estados e dos municípios. Isso nós estamos falando da taxa de juros básica. Então as contas públicas de todo mundo estão deterioradas. Claro que existem ali responsabilidades também das próprias entidades, mas existe um problema estrutural na nossa economia provocado pelo governo Lula. Mas aí não estaria olhando mais para o administrador, para a prefeitura e não para o povo? Porque, por exemplo, o presidente... O povo não precisa de serviços públicos? Não, eu digo... Ou é só uma questão do prefeito? Não, eu digo o seguinte, a partir do momento que o senhor enxergou uma coisa boa, que você vai, com esse projeto, diminuir a questão fiscal dos estados, consequentemente, o estado vai deixar de pagar precatórios. Vai arrolar essa dívida ainda mais. A gente tem histórias e histórias de pessoas na fila que morrem, pessoas com câncer, pessoas que dependem daquele dinheiro, que é legítimo, a dívida que tem com o Estado, e que privilegiou-se, então, as prefeituras e não as pessoas na fila. Não, prefeituras não existem por si, né, Carlos? As prefeituras existem para prestar um serviço público e uma obra pública. Não sei se você entendeu o que eu falei. Existem municípios que, se não tivessem essas medidas, teriam um grave problema fiscal de continuar prestando serviços e obras para os munícipes. Agora, o que eu defendo é que cada entidade faça o seu plano ali para buscar uma quitação, por exemplo, desses precatórios em um tempo razoável e não ficar se valendo desses favores da lei. Como, aliás, acho que a gente tem que fazer aqui no governo do estado do Paraná. Eu tenho minha mãe, por exemplo, que espera um precatório, né, há mais de 10 anos, inclusive de valores que eram devidos ao meu pai, que era servidor público estadual. Aí meu pai faleceu em 2005. Veja, não recebeu em vida, minha mãe até hoje não recebeu em vida. Então acho essas situações um absurdo. Agora, existe como é que se diz, desequilíbrio grave estrutural na nossa economia provocado pela irresponsabilidade do governo do PT, responsabilidade fiscal. Isso faz que esse 15% na dívida, se você for colocar isso na dívida dessas entidades, é um impacto considerável. E a gente tem que pensar assim, a empresa, a prefeitura, tem que continuar a prestar serviço público, tem que fazer obra pública, mas uma das ideias que a gente tem aqui, né, se a gente tomar essa decisão de ir para o governo do estado, é botar essas dívidas em dia para que seja senador, um bom pagador. Perdão, se for tomar a decisão para ir ao governo do estado, o senhor está aparecendo aí nas pesquisas, ainda não decidiu se... Não, olha, as pesquisas, eu fico até envaidecido aí, fico orgulhoso por ter esse reconhecimento do trabalho que a gente tem feito no passado, mas é um projeto faz no presente. Senhor, não é um projeto? É um projeto, mas essa é uma construção coletiva. Então a gente tem que construir politicamente essa questão dentro do partido, dentro também da união
progressista dentro aí do cenário do país. Ninguém, né, tem um projeto político aí sozinho. Mas estamos bem encaminhados, né? Mas se a gente for fazer isso, a gente quer fazer um projeto diferenciado para o estado do Paraná. Vamos buscar aquela excelência que a gente sempre buscou, e a questão da dívida também é algo que a gente tem que considerar. Vamos tentar resolver essa situação, deixar as coisas mais em ordem. O que não se justifica é ficar um atraso aí de 10, 15 anos em pagamento de precatório. Jamais. O senhor estava falando sobre a questão do Senado, e aí quero puxar aqui uma pauta que esteve presente no jornal, que tem muito a ver com essa guinada, né, que o senhor falou, da desembarcar do governo Lula, do União Brasil, se tornando aí, né, uma direita, digamos, mais verdadeira nesse sentido. Como é que o senhor avalia as denúncias explosivas lá do Tagliaferro, esse momento do julgamento do Bolsonaro? O senhor também tem um histórico dentro do judiciário, e muitas vezes é mencionado, inclusive, a questão da instância em torno desse julgamento. Como é que o senhor avalia essas denúncias que foram colocadas e que são bastante fortes também, além da pauta da anistia ampla e restrita? Qual é o seu posicionamento sobre essas questões? Rafael, o pecado original é o Supremo estar conduzindo esse processo. Nesse processo, ele acabou se tornando uma espécie de vítima, né? Aqueles manifestantes invadiram, entre outros prédios, o próprio Supremo Tribunal Federal. E existe aí algo que também não concordo, né? Uma sucessão de ofensas, de ataques meio pesados, embora verbais, né, aos ministros do Supremo. Então seria muito melhor se o Supremo tivesse mandado esse caso na primeira instância para ser julgado, porque fica muitas vezes a impressão de que esse julgamento já está comprometido, que a condenação já está Você acha que o Bolsonaro definida. vai ser preso, ou que tende pelo desenho de hoje? Ele já está preso, Não, em sim, prisão domiciliar. condenado, né, dentro do processo. E aí você vê uma série de excessos. Por exemplo, essa questão do Tagliaferro que foi falado, o problema real é buscas e apreensões em empresários porque fizeram comentários em WhatsApp, né? Você não distinguiu ali a fala, e às vezes a fala pode ser exagerada. Quem, né, está nos ouvindo aí nunca falou bobagem em conversa de WhatsApp, mas não houve ação. Não houve ação por parte dos empresários de buscar a realização de um golpe, de buscar realizar um atentado, e de repente as pessoas têm uma busca e apreensão nas suas residências. Aquele caso que teve lá na Itália, da família lá, Mantovani, né? Que fez um assédio, aparentemente, ataques verbais ao ministro. Eu não concordo com esse tipo de ataque, para começo de conversa. A Polícia Federal. Né? Mas ali, aquilo, se foi daquela forma, houve um crime contra a honra. Aí fizeram, de repente, uma busca e apreensão na casa deles. Eu nunca vi crime contra a honra fazer busca e apreensão. Então, esse processo acaba se ficando comprometido, e a meu ver, pelo fato, não deveria estar no Supremo, e o próprio Supremo, de certa maneira, é uma vítima. Então, faz com que vários desses assuntos sejam tratados, na minha visão, com fígado. Como é que você vai justificar que alguém que passou batom numa estátua fique aí com 14 anos de prisão? Mas a anistia deveria alcançar Bolsonaro, por exemplo, deveria alcançar o que é tido como núcleo organizador na sua visão? Com tantos erros que foram cometidos nesse processo, entendo que essa é uma posição bastante razoável para a gente defender. Falei publicamente recentemente. Onde já se viu alguém que responde a uma ação penal ser proibido da entrevista antes do julgamento, ser proibido de se manifestar em rede social. Eu tive o processo contra o Lula, né? Condenamos o Lula, mandamos ele para a prisão porque era um crime de corrupção, comprovados, depois teve essa reviravolta política. Ele nunca foi proibido de dar entrevista ou de se manifestar antes do julgamento. Ao contrário, ele falava pelos cotovelos, vamos lembrar isso. E ele era pesado nas suas palavras. E ele se aquartelou lá até ficou, acho que 48 horas. Havia uma ordem de prisão, ficou 48 horas aquartelado num sindicato em São Bernardo, salvo engano. Fez discurso, tudo. Agora, relembrando essa fase de Lava Jato, senador, o senhor assistiu aí esse desmonte da Lava Jato, né? Por decisões especial, liminares ali, decisões únicas de um único ministro, do Toffoli. E o senhor viu tudo que o senhor fez, junto com o Ministério Público, julgou, sendo anulado. O senhor acredita que, pelo o que o Tagliaferro está apresentando, é possível que o Supremo também anule esse julgamento envolvendo 8 de janeiro de Jair Bolsonaro? Acho que a saída, sinceramente, o que eu vejo é a política, né? A política em buscar essa anistia, alguma coisa que tire essas pessoas da cadeia. Eu fui visitar várias dessas pessoas.
na cadeia. Tem gente presa em Curitiba, inclusive, que foi transferida, que a gente ajudou na transferência para ficar mais perto da família. Tem gente que está aqui, né? Eu não vou ficar dando detalhes, porque também a gente quer preservar essas pessoas, mas conheci gente muito humilde, gente de idade, presa desde o 8 de janeiro, porque foi naquela manifestação e fez a besteira de entrar no Palácio do Planalto e foi encontrado lá dentro. Não quebrou nada, não quebrou nenhum lápis. Mas preso há mais de 2 anos, pessoas que nunca cometeram um crime e pessoas que nunca mais vão cometer qualquer crime. Pessoas simples, que se exaltaram, erraram. Não é certo invadir prédio público, assim como não é certo o MST invadir propriedade privada. Mas, senador... E assustar os proprietários. Agora, mais de 2 anos de prisão preventiva, com pena de 18 anos, 17 anos. Eu sempre fui um juiz duro, Beatriz. Eu mandava traficante para cadeia, pena pesada. O pessoal que roubou, que foi pego na Lava Jato, infelizmente o Supremo cometeu esse enorme erro, né, que nós poderíamos ter, vamos dizer assim, mudado o patamar do país no que se refere ao combate à corrupção, e ministros do Supremo, como por exemplo lá o Dias Toffoli, proferem essas decisões, ao meu ver, que não tem nenhuma solidez jurídica para fazer essas anulações. Mas eu era um juiz duro. Mas eu era duro com quem? Contra corrupto, contra traficante. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Essa semana nós aprovamos lá um texto no Congresso, no Senado, que veio da Câmara, uma modificação da lei da ficha limpa, que esvaziava a lei da ficha limpa por completo. Eu consegui construir um acordo ali com o Senado, para alguns tipos de crimes, né? Para que nós preservássemos a essência da lei da ficha limpa. Porque como é que é na lei hoje? Quem é condenado criminalmente tem que cumprir a pena e aí fica 8 anos inelegível. Né? E aí tem gente que é condenado criminalmente que a gente quer que fique o mais longe possível, né, da vida pública e da vida política. Mas, não tem mais mandato. Não deveria nem voltar, né, senador? Não deveria nem voltar. O ideal seria esse. Né? Certo. O eleitor tem que fazer o seu trabalho também. Mas a gente sabe que, infelizmente, o Lula está lá e não faz sempre, né? Até gostaria de continuar com todas essas demandas e pautas relacionadas a Brasília, mas como o nosso tempo já está curto, acho importante... Mas esse é um tema importante, Beatriz. Sem dúvida. Nós apresentamos uma proposta que nós preservamos a lei da ficha limpa, as regras atuais de inelegibilidade, para crimes graves, entre eles tráfico de drogas, organização criminosa e todos os crimes contra a administração pública. Então, assim, não deveria ter mudado a lei da ficha limpa, mas nós conseguimos lá, e essa foi uma emenda minha, que foi acolhida pelo senador, nós conseguimos preservar a lei da ficha limpa em sua essência. Nesse momento de hostilidade ao combate à corrupção que vem do governo Lula, você preservar o quanto possível a estrutura de prevenção que já existe, de certa maneira é uma vitória que a gente teve no Senado essa semana em relação a esse tema. Mas até para a gente resgatar um pouco também a discussão aqui em Paraná, né? Apesar do senhor colocar a todo momento que é uma pré-candidatura, não é uma candidatura ainda completamente ali já acertada, existe também esse caminho a ser percorrido dentro da própria federação e o período até 2026, mas quem seria Sérgio Moro pré-candidato com as pautas para o estado do Paraná? Quais seriam hoje as principais demandas para além da bandeira do antipetismo? Olha, a gente tem um grande orgulho do nosso estado do Paraná, né? A gente vê esse estado pujante, que cresce, o PIB se multiplicando, mas a gente quer ver o Paraná em primeiro lugar. Então, o Paraná, na minha visão, o que ele tem que ser? O primeiro lugar em saúde, o primeiro lugar em educação, em segurança pública, né? A expertise que a gente tem, não só como juiz, mas depois como ministro da Justiça e Segurança, eu trabalho agora no Congresso, a gente consegue fazer esse estado aqui o mais seguro do país. Hoje ele não é. Tem um grande trabalho das nossas polícias e a gente tem que elogiar. Qual seria o caminho para isso? Tem várias estratégias. Vou te dar um exemplo lá. Como mencionei há pouco, quando eu era ministro da Justiça, a gente investiu lá em Guaíra na base Nepom. A base Nepom é uma base marítima, né, que faz a vigilância do rio. Antes de 2019, isso pode perguntar para o pessoal lá, passavam toda noite mais de 200 embarcações, lanchas, com contrabando, com drogas e com armas do Paraguai para o Paraná. Terra de ninguém, terra sem lei, bang bang, coisa de bang bang. Nós investimos recursos materiais na base Nepom, nós colocamos para trabalhar junto à Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, junto com a Polícia Federal e com o Exército. Hoje o cenário ele é completamente diferente. Acabou com o tráfico de drogas e contrabando? Claro que não totalmente.
mas não existe mais esse negócio de 200 barcos atravessando num cenário vergonhoso. Tanto assim que eu tive lá recentemente, conversando com o pessoal, inclusive lá fomos recebidos pelo prefeito de Ilhade, mas pela comunidade de Guaíra, e o que eles falaram para nós, Beatriz? Voltou a ter o turismo de pesca a partir de 2019 em Guaíra, porque antes as pessoas não iam no rio, porque eu tinha medo de levar bala, ou ia ser confundido com polícia ou com outro traficante. Então tem muito que você fazer, e a estratégia que mais funciona na segurança pública é a integração. Vamos colocar o exemplo da operação da semana passada. GAECO de São Paulo, junto com Receita Federal, Receita Estadual, Polícia Federal, fizeram uma operação impactante contra o PCC. Isso tem que ser feito, como foi na minha época. Beatriz, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo PCC. Por quê? Porque a gente foi para cima. Porque a gente teve a coragem de mexer em vespeiro que ninguém tinha mexido antes. Senador. Essa mesma coragem, né, se a gente tomar essa decisão de concorrer aqui ao governo, a gente vai tomar em tudo, porque governar é muitas vezes fazer escolhas que você precisa ter coragem para contrariar interesses especiais que são contra o benefício da população. Isso vale para a saúde, para a educação, isso vale para a infraestrutura, isso vale para tudo dentro de uma administração pública. Rapidinho, que eu sei que a gente já estourou tudo aqui, está chegando ao final da edição, mas é claro, para sair com esse projeto, o senhor disse que está em fase de construção, além de pautas como a segurança e a pergunta da Beatriz aqui, é preciso também uma construção política, que o senhor já mencionou, inclusive, que fará dentro do seu partido e também com o PP. Como é que o senhor avalia que tem se saído aí como articulador político? Bem, eu sou presidente do União Brasil, né, e conseguimos construir do Paraná aqui. Além disso, antes a gente foi eleito, todo mundo dizia, o referendo a mim não vai ser eleito, nós fomos eleitos. Depois ficavam falando, não, vai ter o mandato cassado. Não fomos cassados, estamos lá defendendo inclusive as pautas para as quais nós fomos eleitos, como a preservação da lei da ficha limpa. Poucos fazendo isso hoje, trabalhando com esse tipo de pauta aqui no Brasil. Agora a gente fez essa construção, estamos assumindo a presidência, na verdade assumimos a presidência do União Brasil e nós estamos abrindo portas para todo mundo que acredita naquelas pautas que nós acreditamos. Somos contra o PT, somos contra esse mundo do crime, somos contra o PCC, somos contra o Comando Vermelho e somos a favor aqui de um desenvolvimento do Estado do Paraná baseado na iniciativa privada, sem prejuízo das políticas necessárias para o bem-estar da população, com responsabilidade fiscal e com corte de gastos. Isso é essencialmente importante. Parou de se falar nesse país de corte de gastos em geral. Vamos usar o exemplo aqui do que está acontecendo na Argentina, do Milei, né, que está fazendo uma revolução ali na condução da economia. A gente vê muito desperdício na administração da máquina pública, seja lá em Brasília ou seja também nos estados. A gente quer fazer um projeto diferente e revolucionário. Todos, né, que tiverem com essas mesmas pautas são bem-vindos para uma construção política. Senador Sérgio Moro, presidente estadual do União Brasil, muito obrigada pela atenção com a audiência da Jovem Pan. Muito obrigado, foi um prazer conversar com todos vocês e até uma próxima. Até uma próxima, seja sempre bem-vindo. Agora